China e Nicarágua. Os aviadores, pela primeira vez, teriam uma chance real de demonstrar suas habilidades em operações no solo. Tanto no Haiti como em Santo Domingo, aconteciam em tediosas e longas guerras civis no meio da floresta. Geralmente por causa das limitações de armamento e desempenho da aeronave, mais falta de confiabilidade na comunicação terra-ar, a aviação era mais eficaz no apoio indireto. A habilidade da aviação em intensificar operações em terrenos sem trilhas ficou clara nas expedições de preparação de combate dos fuzileiros navais. Os fuzileiros começaram a melhorar suas habilidades em combates desse tipo. Além das operações no Haiti e em Santo Domingo, nas guerras civis que seguiram na China e na Nicarágua em 1927, também foi vista a aviação dos fuzileiros operando em conjunto com as brigadas de fuzileiros em cada área. Na metade dos anos de 1920, esquadrilhas de fuzileiros se qualificaram para de tempos em tempos sobrevoarem as áreas como parte de sua missão, começando com a conversão do carvoeiro USS Langley. Geralmente, tais operações não eram justas, enquanto que as esquadrilhas da costa ocidental davam mais ênfase às ordens de Quantico. De 1931 a 1934, as duas esquadrilhas operaram sob as ordens da Marinha, tendo a favor incontestavelmente 60% de pilotos fuzileiros ativos e cumpridores do dever. Os benefícios dessas experiências logo foram transmitidas como treinamento para todas as esquadrilhas de fuzileiros, tanto na costa ocidental como na oriental. Em 1936, existiam 145 pilotos fuzileiros em ação. E no início de 1940, o número tinha aumentado apenas para 245. A guerra na Europa e no Atlântico já estava a todo vapor em meados de 1939, mas isso gerou apenas o aumento de 100 pilotos em 4 anos, e indicou que a média nacional de preparação cresceu em mais de um ano em relação à época anterior a Pearl Harbor. No final de 1940, os pilotos fuzileiros aumentaram para 425, praticamente duplicou o número de 1936. E também um aumento em relação aos pilotos da reserva. Sendo que até aquele período, o número de pilotos da reserva era relativamente pequeno, compromissado e, como sempre, intensamente leal e responsável. Antes do fim da guerra contra o Japão, a aviação dos fuzileiros alcançou cerca de 10 mil pilotos ativos. Terceiro ato. Ataque surpresa. (7 de dezembro de 1941). Pouco antes do amanhecer, 274 milhas ao norte de Oahu, Havaí, 181 combatentes e bombardeiros japoneses se preparavam para levantar voo de áreas estratégicas. Eles eram a primeira linha de um ataque surpresa e maciço sobre a frota americana no Pacífico, estacionada em Pearl Harbor. Quando a força de ataque já estava dentro do porto, é que os códigos de guerra Tora, 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 Tigre, Tigre, Tigre foram acionados. A surpresa foi enorme. Os ataques dos aviões vieram em 2 ondas. A primeira etapa às 7 horas e 53 minutos e a segunda às 8 horas e 25. Os americanos, pegos de surpresa, responderam o mais rápido que puderam. Os primeiros tiros foram disparados de postos de vigilância e por homens nas baterias antiaéreas e que, na verdade, não estavam resultando em nada, pois todo o contra-ataque estava sendo mal feito. Os fuzileiros do grupo de aviação MAG-21 se recuperaram logo do choque inicial e contra-atacaram com as poucas metralhadoras que tinham.
Armas eram recuperadas de aviões danificados e montadas apressadamente em lugares improvisados. Um navio bombardeiro de retaguarda era tripulado para aumentar o volume da bateria antiaérea. Às 8h35, 2 caças japoneses decolaram e lançaram bombas de fragmentação sobre os fuzileiros. Alguns minutos depois dos bombardeiros partirem, uma outra força-tarefa atacava, enquanto a força principal japonesa se realinhava perto de Barbers Point para se proteger do contra-ataque americano. As metralhadoras dos fuzileiros responsáveis pela defesa não aguentaram. 3 pilotos fuzileiros morreram no ataque, um quarto depois no hospital, e 30 feridos foram tratados nos porta-aviões. As chamas acabaram com 33 dos 47 aviões que estavam no solo, sendo que 2 dos aviões que restaram estavam muito danificados. O quadro da destruição só não foi pior porque 18 aviões VMS B-231 de escolta da Esquadra Naval estavam a bordo do Lexington, escalados para voar até Midway, e ficaram a salvo da aniquilação. Às 9h57, o ataque tinha terminado. Como resultado dele, a Marinha e os fuzileiros perderam 2.086 oficiais e o Exército 194. 11.109 homens ficaram feridos. O ataque a Pearl Harbor foi apenas uma das células de um plano bem traçado de 3 fases. Pelas próximas 72 horas, os japoneses soltaram sua força militar por todo o Pacífico. Nas primeiras horas do dia 8 de dezembro, navios e aviões japoneses atacaram as bases americanas em Guam. Bombardeiros na base das Ilhas Marshall, cedida ao Japão pelas Nações Livres, bombardearam as Ilhas Wake. A Força Aérea Japonesa também atacou Singapura e as bases próximas dali. O vice-almirante Mine Ishikaga cercou a ilha de Hong Kong com 3 navios, enquanto aviões que saíram das bases japonesas ao sul da China não paravam de jogar bombas. Antes de atravessar Xangai, as forças navais japonesas mandaram o HMS Petrel após a tripulação da canhoneira inglesa não se render. Depois tomou o USS Wake e aprisionou toda a tripulação. O exército japonês na Indochina cruzou a fronteira da Tailândia e tomou o país sem lutar por acomodação diplomática. Enquanto as bombas caíam sobre o Havaí, pilotos navais da Força Imperial Japonesa estacionados em Formosa passaram a noite toda ao lado de suas aeronaves esperando pelo fogo pesado para partirem. A missão deles, bombardear um importante e crucial campo de aviação americano que ficava a 500 milhas dali, nas Filipinas. Parte do ataque coordenado sobre as forças americanas que se estendia ao longo do Pacífico desde Pearl Harbor até as ilhas Wake, Guam e Manila. Às 6 da manhã, a tensão em Formosa crescia, assim como a neblina. Pelo microfone é anunciado o ataque em Pearl Harbor, fazendo com que os soldados japoneses chorassem. Agora a missão deles ganhava mais importância. E os americanos não seriam surpreendidos novamente e com certeza estariam esperando com toda a força. A neblina se dissipou e às 10h45 do dia 8 de dezembro, hora das Filipinas, 108 bombardeiros japoneses e 840 combatentes em suas aeronaves seguem a toda velocidade para Luzon, a ilha mais extensa das Filipinas. A maioria dos historiadores considera o general Douglas MacArthur um dos líderes militares mais capazes que a América já produziu, um César americano, mas tinha suas falhas. Uma das mais devastadoras foi a forma como ele conduziu a defesa das Filipinas. Lá, apesar do fato de MacArthur ter sido avisado antes, pelo menos meio-dia, os americanos foram pegos desprevenidos. Os aviões estavam estacionados em campo aberto e os danos foram devastadores. Os japoneses surpreenderam a maior parte da força americana no Extremo Oriente em solo, destruindo a maior parte dos bombardeiros B-17 e aviões de combate P-40. O programa japonês da conquista do Pacífico começou com muito sucesso. As forças naval e aérea, tanto no Havaí como nas Filipinas, sofreram terríveis perdas. Guam tinha sido destruída e após a meia-noite de 10 de dezembro, cerca de 5.400 soldados e fuzileiros japoneses desembarcaram na costa.
Ao amanhecer, chegaram ao Palácio do Governo e abriram fogo. À medida que o sol surgia, os americanos cessavam o tiroteio e os 427 fuzileiros americanos se renderam. Wake seria a próxima. Quarto ato. Envie-nos mais japas. As Ilhas Wake eram guarnecidas por elementos do 1º Batalhão Defensivo dos Fuzileiros. No total, 449 homens e oficiais estavam lá sob ordens do comandante da Marinha Americana, Winfield Cunningham. Estavam também presentes na ilha 68 marinheiros e cerca de 1.221 trabalhadores civis. O primeiro ataque em Wake foi um pouco antes do meio-dia, no mesmo dia do ataque a Pearl Harbor. Ao ouvir sobre o ataque pelo rádio, o comandante da ilha mandou acionar o alarme. Os fuzileiros pegaram seus rifles e 4 Wildcats e saíram em patrulha. Então, uma rajada de vento forte se deu e os Wildcats não viram 36 aviões inimigos que voavam debaixo de uma nuvem. Os japoneses atacaram com fúria e explodiram 7 aviões de combate ainda no solo. Mas os aviões restantes conseguiram derrubar 12 aviões bombardeiros. Pouco depois da meia-noite do dia 11 de dezembro, já no horizonte, os japoneses podiam ser vistos. Ao amanhecer, a invasão japonesa se deu por completa. Os fuzileiros esperaram até o último minuto para abrirem fogo. Então, 6 metralhadoras de 127 milímetros arrasaram o Yuban, um navio que carregava a bandeira da invasão japonesa, e afundaram um navio torpedeiro. Um segundo navio torpedeiro foi afundado por 130 bombas disparadas pelos aviões restantes. Nos 45 minutos de batalha, uma centena de fuzileiros barrou e fez voltar uma frota inteira de ataque japonesa. As forças restantes japonesas deram meia volta e rumaram para suas bases. Os americanos só perderam um homem. Pela primeira vez desde o início da guerra, os japoneses se deram por vencidos. O ataque em Wake foi uma das derrotas mais humilhantes para a Marinha Imperial Japonesa durante a guerra. Mas eles voltariam com mais força. E eles realmente voltaram, e cresciam em número dia e noite. Desta forma, a Marinha e a Força Aérea Japonesa atacaram brutalmente as Ilhas Wake. Enquanto os fuzileiros se refaziam e armavam novamente as defesas, os japoneses voltavam, jogando bombas e disparando as metralhadoras sem parar. 3 hidroplanos bombardearam a ilha às 4 horas e 27 minutos de domingo, 14 de dezembro, mas causaram poucos danos. Os fuzileiros, marinheiros e operários civis residentes na ilha puderam fazer seu trabalho diário e ainda melhorar a defesa,